Evangelho de João, capítulo de número 10. Neste momento, farei a leitura apenas do versículo 10. Ainda que me utilize de outros versículos ao longo da exposição. João 10, 10. Diz-nos assim o versículo 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Queridos, esse texto de João capítulo 10, verso 10, ele nos apresenta um grande contraste, na minha opinião, e respeito quem pensa diferente. Um contraste quanto ao que se é oferecido a partir dos comportamentos e das ações, das atuações de dois principais personagens. E o que um deles oferece. Os dois personagens do texto são óbvios: o ladrão e o pastor. Então veja o que o ladrão faz. O texto diz que ele rouba, ou que ele tira, que ele leva. E o texto diz que o pastor é o que cuida, o que guarda, o que protege, o que oferece, o que dá. Um tira, o outro dá. O ladrão, verso 10, o texto diz que ele veio para matar, para roubar e para destruir. Ou seja, nada de bom vem do ladrão. Ele não oferece nada de salutar, nada de construtivo, de edificante. O ladrão veio para acabar com tudo e com todas as coisas. O texto nos permite visualizar algumas coisas sobre o ladrão. E aí, nós nos valeremos de outros versículos. Por exemplo, no versículo 1, o ladrão é descrito como aquele que não adentra ao aprisco das ovelhas pela porta, mas por outra parte qualquer. No versículo 5, diz que as ovelhas que são ovelhas do pastor jamais seguem o ladrão, mas obviamente ele as chama, ele as convida. O versículo 12 diz que o ladrão, que também é mercenário, vê o lobo, abandona as ovelhas e foge. E ele faz isso porque ele não tem absolutamente nenhum apreço, nenhuma ligação afetiva com as ovelhas. Ele não está nem aí com as ovelhas. Ele é ladrão, ele é mercenário. Já o pastor é muito, mas muito diferente do posicionamento do ladrão. De novo, valendo-nos de outros versículos. O 2. O pastor é o que entra pela porta do aprisco. Ele não invade, ele não arromba a porta, ele não pula o muro do aprisco. O ladrão faz isso. O pastor entra pela porta. O verso 3 nos diz que o pastor é o que chama as suas ovelhas pelos nomes, e essas ovelhas que ouvem o chamado do pastor, ouvem a voz do pastor, o seguem. E vejam, elas só seguem a voz do seu pastor. Qualquer outro ser do planeta Terra que aparecer ali e chamá-las, elas não dão absolutamente a mínima. Você pode ter, ou pode ser um pastor, ou alguém que vai lá com a voz mais melodiosa que existe. Elas não darão a mínima. Você pode ir lá e cantar uma bela melodia de um camponês. Quando muito, ela vai olhar para a sua cara. E olha lá. Mas ela não vai dar a mínima. Ela só ouve a voz do seu pastor. Ovelha só ouve a voz
do pastor. Verso 4. O pastor é aquele cuja voz, conhecida das ovelhas, é discernida por elas. Elas conhecem a voz do seu pastor. Outras vozes periféricas, elas podem ouvir, e na verdade elas ouvem, mas elas desconhecem. Elas só conhecem a voz do seu pastor. Eu fico pensando aqui quantas pessoas que se dizem ovelhas de Jesus, mas que escutam um monte de vozes periféricas que tem por aí. Eu entendo que não nos cabe julgar a ninguém. A Bíblia diz isso. Mas eu questiono que espiritualidade tem uma pessoa com Jesus que não sai de casa como alguém que professa a fé em Cristo sem ler um horóscopo para saber como é que vai ser o dia. Eu conheço gente assim. Enquanto o ladrão não faz absolutamente nada de bom, nenhuma coisa interessante que ajude a ovelha, muito pelo contrário, né? O verso 10 diz que ele veio para matar, roubar e destruir. O pastor veio para dar vida, e dar vida em abundância. Então, olha o contraste. O ladrão mata, rouba e destrói. O pastor dá vida. O ladrão leva, tira a vida. O pastor a dá. Ele oferece, ele entrega, ele disponibiliza. E é interessante que tipo de vida que esse pastor dá. De novo, verso 10. Olhem para ele aí, ó. Eu vim, diz o pastor, para que tenham vida e a tenham em abundância. É justamente sobre essa vida em abundância que o pastor dá às ovelhas, e só o pastor a dá, e só dá às suas ovelhas, que eu respeito quem pensa diferente, mas entendo que existem ensinamentos sobre os quais residem alguns problemas. Via de regra, quando algumas pessoas falam, pregam ou ensinam sobre a vida em abundância, o que sai me assusta. Me causa uma grande inquietação. E provoca em algumas pessoas confusões. Vejam, do que eu estou falando? Então vamos lá. Para algumas pessoas, vida em abundância, prometida por Jesus aí, no Evangelho de João, capítulo 10, verso 10, é sinônimo de vida sem tristeza, vida sem perdas, vida sem pesares, vida sem lágrimas, vida sem desabores, vida sem nenhuma necessidade básica. Ocorre que, contrariamente a isso, quando nós olhamos para a vida de Jesus, que é o pastor do texto, e que, de acordo com o Salmo 23, também é o pastor, e é ele quem dá a vida, porque ele é o autor e doador da vida. Quando se pensa em vida em abundância, olhamos para a vida de Jesus e ele chora. Então, peraí, tem alguma coisa errada aqui. Eu tenho gente falando que vida em abundância é vida sem lágrimas. E eu olho para Jesus e eu vejo chorando. Não está errado alguma coisa? Para mim está errado. Quando eu vejo algumas pessoas falando que vida em abundância é vida sem desabor, sem tristeza, sem dor, eu olho para a vida de Jesus e eu vejo cansado. Ou alguém vai dizer para mim que ele para lá em João capítulo 4, mesmo Evangelho de João, no capítulo 4, junto ao poço de Jacó, porque ele não estava cansado. É claro que ele estava cansado, cansado com sede. Eu vejo Jesus dormindo. Então, entre o que se prega e o que a palavra de Deus diz, há uma diferença muito grande. Quando se pensa em vida com abundância, para algumas pessoas, pensa-se em vidas ou vidas sem prejuízo. Pensa-se em vidas sem dificuldades,
vida sem problemas, sem adversidades, contrariedades, vida sem frustrações, sem derrotas, sem decepções. Ocorre que, contrariamente a isso, a esse tipo de pensamento desenvolvido por algumas pessoas, Jesus, que é aquele que prometeu dar vida em abundância às suas ovelhas, lá em João 16:33, afirma para as suas ovelhas que elas passariam por aflições. Então, de novo, prega-se uma coisa, a Bíblia diz outra. Então, a despeito de o que algumas pessoas pregam, falam, ensinam à luz da Bíblia, ter vida em abundância, que é dada por Jesus, o bom pastor, às suas ovelhas, não é, nunca foi, nesta vida, vinculada a uma vida sem problemas. Jamais foi assim. Nunca será. Não é uma vida desvinculada de lutas, de perdas, de decepções. O fato de eu me decepcionar com alguma coisa não significa que eu não tenha vida em abundância na minha vida. Porque a perda, a tristeza, a associação não significa vida em abundância, nós veremos isso. Há também pessoas que, quando pensam em vida em abundância, quando pregam, quando afirmam, quando ensinam sobre a vida em abundância, entendem, e por isso propagam, que vida em abundância é vida sem dor, sem doença, sem enfermidade, vida sem mal físico. O que ocorre é que a Bíblia fala o contrário. Por exemplo, se você tiver a curiosidade, pode fazer isso agora, não tem problema nenhum, de abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 11, dos versículos 24 e 25 até o versículo 29, Paulo lista uma série de problemas, de lutas, de dores que ele enfrentou. E eu não acredito, sinceramente, que alguém ouse dizer que o apóstolo Paulo não tinha vida em abundância. Então, Paulo fala do que passou, do que enfrentou, e esses enfrentamentos dele contrariam o que anda se pregando por aí. Ainda, quando se pensa em vida em abundância, e a gente olha para as pessoas dizendo que é uma vida sem dor, é uma vida sem luta, uma vida sem problema físico. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 23, Paulo fala para Timóteo: Timóteo, não tome só água para o problema estomacal que você tem. Então, de novo, as pessoas falam uma coisa, a Bíblia está falando outra. Me permitam um pouco mais. Quando se pensa em vida em abundância, há os que pregam, que ensinam, que essa vida em abundância é uma vida próspera, no sentido de ter bens financeiramente falando, ou propriedades. É uma vida de bem-estar, de felicidade, de desfrute de prazeres, dos bons e melhores prazeres. É uma vida de conquista, de realizações, de vitórias. Mas, queridos, Jesus nunca disse isso associando essas coisas com vida em abundância. Ele nunca disse isso. Então surge uma questão que é mais óbvia daquelas que a gente podia ter como algo surgindo aqui. Se nada disso que nós falamos, ou seja, que vida em abundância não é, diferentemente do que muita gente anda pregando por aí, vida sem dor, sem lágrimas, sem perda, sem frustração, sem decepção, sem mal físico. O que é, afinal de contas, essa vida abundante prometida por Jesus em João 10:10, à luz da palavra do Senhor? Se não é uma vida de prosperidade financeira, o que é ter vida em abundância? Se não é uma vida ausente de enfrentamento de desabores, o que é vida em abundância à luz de João 10? Primeiro, é uma vida que corresponde, ou a vida em abundância,
corresponde à salvação, ou ser uma ovelha que pertença ao aprisco do pastor. Olhem para o verso de número 9. Ele diz assim: eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará, sairá e achará pastagem. A vida de que o texto nos fala corresponde à salvação oferecida pelo pastor. A vida de que o texto nos fala corresponde ao que o pastor dá, concede, outorga às suas ovelhas, contrastando com a morte, o roubo, a destruição que o ladrão faz e dá. Queridos, não há vida, óbvio, espiritualmente falando, sem que essa vida seja vivida sem ser uma ovelha com o pastor no aprisco do Senhor. Por isso, a vida em abundância é a salvação. Só ovelhas do Senhor têm essa vida. Então, de novo, quando eu passo por lutas, isso não significa que eu não tenha vida em abundância se eu tenho salvação. Se as minhas finanças não estão prósperas, como muita gente anda falando, ou como eu gostaria que fosse, isso não significa que eu não tenha vida em abundância. Quando eu choro porque doeu, quando eu choro porque eu perdi, quando eu me entristeço, quando eu não quero me levantar de manhã da cama para enfrentar um dia de trabalho, porque eu sei quem está lá no trabalho, eu sei o que foi feito, o que foi falado, o que fizeram, o que mexeram, como mudaram, e eu estou triste, estou chateado, não quero levantar, isso não significa que eu não tenha vida em abundância. Tem nada a ver uma coisa com outra. Vida em abundância, à luz de João 10, tem a ver com salvação. Só quem tem a Jesus, só quem anda, quem caminha, quem segue, quem se relaciona com Jesus, que é a vida, tem vida. Quem é de Jesus é da vida, tem vida. No verso 10, nós lemos que Jesus é a porta e só aquele que por ele entrar, que por ele passar, 9 e 10, para dentro do aprisco, encontrará a vida. De acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, ter vida é conhecer a Deus como único Deus e a Jesus como único e suficiente Senhor, Salvador. Quando a gente lê 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, ele é único mediador entre Deus e os homens. Isso é ter vida. Se eu tenho Jesus como meu Senhor, como meu Salvador, como meu pastor, e sou uma ovelha do aprisco dele, e só ouço a voz dele, eu tenho vida. Quem tem Jesus tem vida. Porque Jesus é o pastor que, de acordo com o verso 10, oferece vida. O ladrão mata, rouba e destrói, mas o pastor dá vida. Então, se eu tenho Jesus, eu tenho vida. Ele não diz, eu lhes dou a vida eterna. Eu tenho. Mesmo que eu passe por desabores, eu tenho vida. Segundo, a abundância da vida corresponde, conforme as Sagradas Escrituras, ao encontro dos cuidados do pastor que é Jesus. Veja, a vida é Jesus. Tudo bem? Ele diz isso. Se você abrir a sua Bíblia, nós lemos o capítulo 10. Se você virar 2, 3 pagininhas aí, ou no seu celular, no seu tablet, acho que não tem ninguém com notebook aqui, se você virar correr o dedinho aí, você vai encontrar no capítulo 14, verso 6, quando ele diz, eu sou a vida. Então, não tem como eu discutir que Jesus não é, porque ele diz que é. Então, Jesus é a vida. A abundância dessa vida é desfrutar, é vivenciar, é experimentar os cuidados do pastor. A abundância dessa vida consiste no que o pastor faz pelas ovelhas. O pastor tem as ovelhas no aprisco ou no lugar de proteção, de amparo, de apoio,
o lugar seguro. O aprisco é o lugar de pertencimento. Só a ovelha fica no aprisco do Senhor. Porque o aprisco não é da ovelha, é do Senhor. E ele só cuida das ovelhas que estão no seu aprisco. Quando uma se perde, o que a Bíblia diz que acontece? O pastor vai buscá-la. Por quê? Porque ele cuida. Isso é ter vida. É o pastor que vai lá cuidar da ovelha. Ele traz a ovelha. Algumas, para serem cuidadas, merecem de uma cajadada. Não é? Ele vai com o bordão e o cajado. Davi, que era um pastor, escreve o Salmo 23 e diz que tua vara e o teu cajado me consolam. Eu apanho e gosto. Eu apanho e sou consolado. Eu não consegui entender muito esse negócio ainda de apanhar e ser consolado. Mas é assim que a Bíblia diz que funciona. O pastor tem as ovelhas como suas conduzidas, guiadas, dirigidas, pastoreadas. Olha para o versículo 3 do capítulo 10 aí, ó. Para o pastor, o porteiro abre. As ovelhas ouvem a sua voz, ele as chama pelo nome às suas próprias ovelhas e as conduz. Ser pastoreado por Jesus é ter vida eterna. Porque Jesus só pastoreia a ovelha. E só pastoreia as suas ovelhas. O pastor que é Jesus, que é a vida, ele tem pastagens para suas ovelhas. Olhem o verso 9. Eu sou a porta, se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. Ou seja, alimento, nutrientes, suficiência. A ovelha, então, é aquela que é cuidada pelo pastor que é Jesus. E é isso que é ter vida. E vida em abundância. A ovelha, ela é conduzida, ela é guiada, ela é orientada, ela é pastoreada pelo pastor que é Jesus. Isso é o que significa ter vida, de acordo com João 10. De acordo com o Salmo 23, o pastor que é Jesus, que conduz, que pastoreia as suas ovelhas, lá no verso 2, ele pastoreia as suas ovelhas a pastagens verdes, a águas tranquilas, ou águas de descanso, águas que refrigeram ou que renovam, verso 3, as vidas das suas ovelhas, que são suas ovelhas do seu aprisco. E isso é ter vida, e vida em abundância. Observemos mais um pouquinho o contraste. O ladrão, como trata a ovelha? João 10:10. Ele rouba, mata e destrói. E o pastor? Verso 11. Ele dá sua vida pelas ovelhas. De novo o contraste. O ladrão como mercenário, como trata a ovelha? Verso 12. Ele abandona, ele deixa, ele larga as ovelhas, porque elas não são suas ovelhas. Quando ele vê o lobo chegar, o texto diz que ele abandona, ele foge, ele sai, ele se retira, porque ele não tem nenhum vínculo, compromisso, nenhuma ligação afetiva com a ovelha. E o pastor? No verso 11 e no verso 15, ele dá a sua vida pelas ovelhas. O pastor nunca, jamais deixa, abandona, larga uma ovelha. João 6,37, ele diz assim: nenhuma daqueles que o Pai me deu, eu deixarei. João 6,38, diz a mesma coisa. A vida em abundância é a vida do pastor, que é dada só à ovelha. A vida em abundância, de que nos fala o verso 10, e é uma promessa de Jesus, só se aplica às suas ovelhas. Não é vida de morar na melhor casa, ter o melhor salário, o melhor emprego,
ter o melhor carro, não é ter uma vida onde não existam lutas, problemas, contrariedades, desabores, decepções, frustrações, nada disso. Olhando para João 10:10, vida em abundância, de que nos fala o texto, que é uma promessa de Jesus, é só para quem é ovelha de Jesus, para quem está no seu aprisco, se relaciona com Ele, vive, anda, caminha com Ele e o tem como único e suficiente pastor. É aquela que é cuidada, que é guiada, que é conduzida, que é pastoreada por Ele, Jesus, o bom pastor. Isso é ter vida em abundância. Eu espero que todos nós aqui sejamos ovelhas do pastor, que é Jesus, e que estejamos no seu aprisco e sejamos do seu aprisco. Vamos orar sobre isso, queridos? Feche seus olhos, curva sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus, às vezes nós somos confrontados com coisas que ouvimos, lemos e às vezes vemos. E tua palavra. Nós somos confrontados pelo contraste que existe entre as coisas que vemos, ouvimos e lemos e a que a tua palavra oferece. Como nós temos o compromisso de ter a Bíblia como nossa regra única de fé e prática, saímos daqui hoje lembrando-nos de que o choro que nós derramamos, a lágrima que nós derramamos, não é sinônimo de que nós não temos vida em nós mesmos. A dor que a gente sente pela perda, hoje, por exemplo, nós soubemos que a dona Nilda, que já foi membro desta igreja há muitos anos atrás, sua filha e filhos já frequentaram a igreja, foram alunos da escola dominical. Uma de sua filha cantava no conjunto da igreja há anos atrás. A dona Nilda perdeu o marido e, evidentemente, os filhos perderam o pai. E, óbvio, houve choro, houve tristeza, é uma perda. Isso não significa que por causa do choro, da perda, da tristeza, eles não tenham vida. Não significa isso. Nós temos gente, queridos nossos, adoentados, gente sob tratamento médico, e que não é curado efetiva e totalmente, mas tem sido sustentados pelo Senhor. E o fato de enfrentar a doença, uma cirurgia, um tratamento médico, não significa que não tenham vida, porque não têm uma saúde plena e total. Mas, sendo ovelha do Senhor, são cuidados, são assistidos pelo Senhor. Estão no teu aprisco, são ovelhas do Senhor. E quem tem o Senhor como seu pastor, seu único e suficiente pastor, tem a vida, porque o Senhor é a vida. Eu não posso ter a ti sem ter vida. É inadmissível isso à luz da tua palavra. É impossível que isso aconteça à luz da tua palavra. Então ajude-nos para que saiamos daqui seguros de que, ainda que enfrentemos lutas, isso não significa que não tenhamos vida, pelo contrário. Saímos daqui seguros de que porque temos Jesus, temos vida. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém.